Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Em uma tarde de primavera, no ano de 1954, o então jovem Antônio Rossi teve uma experiência ufológica a bordo de uma nave extraterrestre na cidade de Paraibuna. Pessoal, espero que vocês acompanhem esse vídeo até o final porque ele está muito interessante. Então já vai deixando o seu like nele. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e ativem o sininho para receber as notificações. Estão preparados? Roda a vinheta! Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. Tudo acontece em uma tarde primaveril de 1954, quando Rossi tinha 35 anos. Juntamente com alguns amigos metalúrgicos, se dirige ao norte do estado de São Paulo, a Paraibuna, às margens do rio homônimo. O jovem estava entretido em uma pescaria quando, ao girar a cabeça, topou-se com duas estranhas criaturas a uns 30 metros de distância. A primeira impressão do pescador foi de pavor. Quando os entes se aproximam mais, pôde ver que estavam absolutamente nus. Não possuíam órgãos sexuais aparentes, eram altos, com 2 metros de altura e tinham somente 2 dedos em cada mão e pé, sendo desprovidos de cabelos. O corpo era atlético, não se notavam sinais de ossos. Rossi acalmou-se quando percebeu que ambas as personagens sorriam. Tinham olhos exageradamente grandes e pupilas amareladas. Não tinham sobrancelhas, e de seus rostos emanava um ar de bondade. O nariz era minúsculo e achatado. As orelhas eram pequenas e a cabeça um pouco maior que as nossas, de forma ovalada. "Desejam alguma coisa?" ousou pronunciar o terráqueo, mas as entidades não lhe responderam. O que estava mais à frente somente levantou o braço e apontou para os seus próprios olhos. Entretanto, Rossi percebeu dentro de sua cabeça alguns sons. Embora os seres não falassem com seus grossos lábios, escutou algo como que eles vinham em paz e que eram habitantes de outro planeta. "Tenha confiança em nós, que viemos convidá-lo para visitar nosso mundo. Não estamos exigindo, apenas convidamos. Se aceitar, será de sua espontânea vontade. Dentro de poucas horas, lá chegaremos. Garantimos trazê-lo de volta com a mesma saúde e disposição em que agora se encontra. Então, poderá relatar aos seus semelhantes tudo o que viu e aprendeu", disse um dos seres. Depois de muito vacilar, Antônio Rossi aceitou ao convite, confiando na honestidade dos seus estranhos interlocutores. Foi quando o conduziram até um verdadeiro disco voador, de cor cinza pálido, de uns 30 metros de diâmetro. Sua altura na parte central, onde havia uma cúpula, seria de uns 9 metros e pairava no ar, livre de qualquer contato com o solo, a meio metro de altura. Rossi entrou por uma porta, subindo por uma escada e no interior do aparelho encontrou outro ser com as mesmas características dos anteriores. Um dos seres me estendeu a mão com uma espécie de copo, enchendo com um líquido grosso como mel. Disse-me para bebê-lo, pois era imprescindível para estar preparado para a longa viagem. Pensei se era um veneno ou entorpecente para aguentar a travessia espacial. Bebi, pois achei que morto eu não serviria de nada para eles, declarou Antônio Rossi.
A sala onde se encontravam os 3 seres tinha 8 metros de diâmetro. Era completamente redonda, de paredes lísias, com teto curvo em formato de cúpula e bem iluminado. Apesar da claridade, Rossi não pôde localizar a origem da luz. Intensiva e difusa em todos os ângulos, perfeitamente homogênea. Por todos os lados não se projetava uma única sombra, dando a impressão que a luz provinha de todas as paredes do disco voador. No centro havia uma mesa circular de 2 metros de diâmetro e umas 12 banquetas fixas ao solo, de 60 centímetros de altura. Tinham um único pé e se espalhavam simetricamente por toda a volta da sala, exceto do lado de um misterioso painel. Este possuía 3 metros de comprimento e 1,80 m de altura, e uma série de estrias, alavancas e botões, tendo no centro uma tela ovalada de uns 70 centímetros de ponta a ponta. Parecia que tudo estava fabricado em um único bloco de um mesmo material. As alavancas pareciam correr em estrias ou caneletas, e havia outros dispositivos desconhecidos, tendo por baixo a assinação de pequenos traços. Rodeando a sala havia uma série de pequenas janelas, entremeadas de linhas divisórias. Eram ovaladas, com cerca de 25 centímetros, dispostas a uma altura de 1,80 m. Em vão, Ross tentou descobrir alguma porta, mas uma abriu-se no sentido de correr. Mas suas reentrâncias haviam desaparecido ao fechar-se. Tudo que Ross podia ver possuía formas arredondadas. Não havia absolutamente nada quadrado ou com ângulos retos. Em determinado momento, os seres chamam ao passageiro para olhar para a tela do painel. Aparece então uma bola esverdeada no centro da imagem que foi aproximando-se pouco a pouco, onde se observam rios, montanhas, lagos e logo o que parecia ser a cidade de São Paulo com seus edifícios e o aeroporto de Congonhas com espantosa nitidez e proximidade. Enquanto discorria a viagem pelo espaço, os seres conversavam mentalmente com Antônio Rossi. Diziam que costumavam praticar esportes no seu planeta, com uma vida ao ar livre e salutar alimentação. De fato, os seres são vegetarianos e abominam a carne de animais e têm horror aos insetos. Quando a nave se aproximou do planeta dos seres, Rossi vislumbrou uma cidade em forma oval que parecia ser feita toda de vidro. A nave pousou suavemente e lá fora havia uma comitiva para receber ao terrestre. Este, vestido de calças de pescaria, camisa rasgada, mangas arregaçadas e um velho sapato de borracha, com um facão à cinta, se sentia incomodado com um vestuário tão andrajoso. Homens, mulheres e crianças davam boas-vindas ao visitante, acenando e sorrindo. Alguns se aproximavam e o abraçavam. Naquele momento, percebi uma ausência total de ruídos, parecendo estar tudo envolto por uma sutil e misteriosa música. Também observei que as ruas tinham formato de tubos de um material parecido ao vidro, talvez com 180 metros de largura, e as calçadas com uns 40 metros de largura. As casas eram invariavelmente redondas, transparentes, equidistantes, com jardins floridos, mas sem janelas, recorda Rossi. Nesse momento, o terrestre percebeu a diferença entre homens e mulheres pelo comportamento de maior delicadeza do sexo feminino, embora não possuíssem seios aparentes e outros sinais sexuais externos. Tampouco viu pessoas obesas. Observou numerosos veículos transitando nas ruas ou avenidas. Mais tarde, seus anfitriões lhe contaram que os volitores coletivos circulavam a 1.500 km por hora. Assemelham-se a um cilindro vertical de 5 metros de altura
encimado por cúpula com 10 metros de diâmetro. São semitransparentes e no seu bojo existem numerosas banquetas redondas que se localizam na periferia interna. No centro há uma mesa redonda e não precisam condutores. Cada qual marca o seu destino nos botões de painéis. No centro das avenidas existem plataformas onde pousam os discos voadores. Para atravessar as largas avenidas, os habitantes se servem de pequenos veículos transparentes de uns 4 metros de diâmetro. No planeta não existem veículos particulares, somente coletivos. Na verdade, o visitante saberia mais tarde que a população daquele mundo extraterreno vivia uma espécie de socialismo avançado que facilitava a recuperação moral e física dos menos favorecidos pela sorte. De fato, aquela civilização não usa dinheiro e quase todos os serviços são coletivos, gratuitos. Não tem guerra nem disputa entre eles. Um dos seres se apresentou a Rossi como sendo o Dr. Jansley, um médico que trataria de ciceronear ao novo amigo terrestre. Entre muitas coisas que comentou, Jansley destacou que o seu povo se reproduzia de uma forma peculiar, através do ósculo germinativo, isso é, a partir de uma espécie de prolongado beijo. Ao não possuírem órgãos sexuais, a mulher é dotada de uma bolsa para gestação, bem como uma pequena incisão para permitir o nascimento do filho. Outra das características peculiares daqueles entes é que não possuem pulmões, respiram pela pele. Além dos esportes, uma das atividades mais apreciadas pelos habitantes daquele planeta é o cultivo de flores, que vivem mais de 180 anos. Nos parques que visitaria mais tarde, as árvores possuíam folhas de tom amarelo avermelhadas, como se estivessem quase secas. Eram profundamente floridas, com flores do tamanho de um prato. Em relação à alimentação, os seres do planeta de Jansley se valem de sucos vitamínicos produzidos por frutos das árvores. Não dispõem de dentes e saboreiam os alimentos na boca durante alguns minutos. Tampouco possuem um sistema de excreção, tanto de líquidos como de sólidos. Jansley levou ao visitante a um hospital. Lá se admirou com uma cirurgia totalmente limpa. As partes desagregadas de um ferimento, como sangue e tecidos danificados, eram extraídos por sucção por um aparelho. Com outro instrumento, com um bico, ejetava um líquido incolor que cobria a ferida, completando a desinfecção. Com o terceiro instrumento, projetou outro líquido transparente, pegajoso, que se acumulava nas cavidades da ferida, uma espécie de plasma que cicatrizava a ferida. Relembra Rossi. Como não podia deixar de ser, o médico Jansley falou sobre religião para o seu anfitrião terrestre. Falava na grandeza e poder infinitos de Deus, ao qual se aproximavam com o maior conhecimento do universo. As suas igrejas ou campos de culto eram formados por 40 grandes abrigos arredondados, sem paredes laterais, cujos telhados, em forma de cúpula, eram sustentados por colunas dispostas em simetria. Consideram que a vida é uma só e eterna, e fazem estágios atravessando as fases da vida pelos diversos planetas, quase sempre repetindo a lição 3, 4, 8 e até 10 vezes, vivendo no mesmo orbe, segundo as palavras de Jansley. Seria algo semelhante às viagens astrais? Embora não usem armas, aquele povo dispõe de uma espécie de raio laser, chamados raios gítricos. Seriam como raios luminosos, potentíssimos, de baixa e alta frequência, com alto poder destruidor. Seria capaz de desintegrar a Terra em 20 minutos. Porém, os habitantes daquele planeta
graças ao seu comportamento pacifista, jamais utilizavam estas armas com fins destrutivos. O Dr. Jansley também mostrou ao seu convidado uma sala com 12 capacetes que funcionavam como projetores mentais. Uma luz atingiu o rosto de Rossi com um capacete posto na cabeça e, nesse momento, foi-lhe sugerido criar um desenho mental. O terrestre pensou no Morro do Corcovado, do Rio de Janeiro e, abrindo os olhos, viu, na tela posta diante de uma mesa, o contorno do Corcovado com o Cristo Redentor no alto, tal como havia mentalizado. Chegou o momento de voltar à Terra. Tal como na ida, Rossi tomou o mesmo líquido viscoso para sua preparação. Jansley aconselhou ao terrestre escrever um folheto relatando a sua aventura naquele planeta situado em algum lugar do universo. Prometeu voltar futuramente para propiciar-lhe uma viagem para visitar outros 3 planetas. Um deles tem 96% da superfície coberta de água, onde os habitantes lutam contra a escassez de alimentos. Estes são exímios nadadores e mergulhadores, mas se enfrentam terríveis e devoradores monstros marítimos. Em outro planeta que Rossi deveria visitar, a promessa não se cumpriu até hoje. Os seus habitantes são semimateriais. Vivem cerca de 3.600 anos e dispensam alimentos sólidos ou líquidos, mas absorvem nutrientes de atmosfera através da respiração. Sua atividade é basicamente mental. A nave espacial, ou Volitor, voltou ao mesmo lugar do rio onde haviam recolhido Antônio Rossi. Na verdade, o terrestre se despediu dos seus cicerones com lágrimas nos olhos. Consultou o relógio, que marcava precisamente 17 horas e 6 minutos do dia anterior, e estava parado. Pela altura do Sol, deveriam ser mais ou menos umas 10 horas da manhã. Calculou que sua viagem demorou umas 4 horas, outras tantas para voltar e que ficaram outras 4 no planeta. O atordoado metalúrgico caminhou um pouco até encontrar os companheiros de pescaria que, preocupados, perguntaram onde ele havia passado a noite, pois não o haviam encontrado. Rossi calou-se, pois fez uma promessa a Jansley de guardar o segredo sobre sua aventura durante os 8 dias posteriores à viagem. Disfarçadamente, disse que passou toda a noite pescando em outra parte do rio. Passados esses dias, o metalúrgico decidiu reunir os seus amigos de trabalho à hora do café para contar-lhes o sucedido. Me disseram que eu havia sonhado. Outros, só de se alimentar de líquidos não servia, ou seja, ninguém acreditava na minha história, declara Rossi. Jansley também adiantou alguma profecia a Antônio Rossi, como que no ano 2030 haverá uma verdadeira metamorfose moral e física, ao lado de uma mudança radical em todos os setores da vida humana. O médico extraterrestre assegurou que os trabalhadores ditarão a paz no mundo. A evolução se vem pela prática de boas ações, pela tolerância e bondade mental, em suma, pelo nosso amor ao semelhante. O nascimento de uma nova raça terrestre, pela fusão das existentes, era outro dos pontos analisados pelo médico cósmico. No futuro, a nova raça deverá consumir somente 7% da atual quantidade de alimentos que consome. Se hoje ingere 1 kg por dia, por exemplo, passará a se satisfazer com somente 70 gramas diárias. As atuais zonas geladas do planeta Terra se converterão em terras férteis e os recursos naturais poderão, racionalmente, cobrir as necessidades de 16 bilhões de seres humanos que poderiam viver uns 40 anos a mais que a média atual.
O médico também alertava para a proteção da fauna e da flora terrestre, já nos anos 50, e que deveríamos evitar a devastação das selvas. Também deveríamos abolir a carne da nossa alimentação. Uma das coisas mais interessantes reveladas ao terráqueo é que o câncer seria provocado por vírus e que as pesquisas médicas deveriam dirigir-se nesse sentido. Mas e você, o que acha? Já ouviu falar dessa história? Já leu o livro de Antônio Rossi? Não deixe de comentar, dê sua curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. E aí, pessoal, o que vocês acharam do caso Antônio Rossi? Deixe seu comentário em nosso vídeo, ele é muito importante para o nosso crescimento. E já vai deixando também o seu like, não se esqueça. E também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também gostam de ufologia como nós. E não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até a próxima!